Olá, gente. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma discussão aqui sobre a lógica, né? É uma aula de CLP, aonde a gente vai abordar um assunto bem conhecido nosso, bem comum no nosso cotidiano e que muitas vezes traz muita dúvida, cria muita confusão, principalmente para quem está iniciando a fazer programação em CLP, tá? Nós vamos fazer aqui o equivalente a um flip-flop, né? E aí, para poder fazer um resgate, eu vou explicar um pouco antes o que é o flip-flop, né? O flip-flop é um elemento lógico. Quem já estudou eletrônica digital sabe que a eletrônica digital é dividida em dois grandes assuntos: circuitos combinacionais e circuitos sequenciais, né? Os circuitos combinacionais, eles têm uma característica de que o novo estado de saída, na realidade, são elementos em que combinações de entrada ou interações de entrada com outros sinais determinam uma nova condição de saída, né? No geral. Então, se tratando dos circuitos combinacionais, os circuitos combinacionais são circuitos que o novo estado de saída, a nova condição de saída, ela depende exclusivamente da combinação dos estados de entrada. Por isso ela recebe esse nome de circuitos combinacionais, né? São circuitos ali que dependem dessa combinação de entrada para determinar a saída e só. Quando a gente parte para estudar os circuitos sequenciais, aí nós já vamos ter um novo elemento, né? Tem uma nova abordagem desse processo. Os circuitos sequenciais, ele além de ter essa condição também, né? O estado de saída, o novo estado de saída, ele vai depender sim da combinação dos estados de entrada, mas não só. Além da combinação dos estados de entrada, ele também vai se associar ou se combinar ou interagir com o atual estado da saída, tá? Trocando isso por miúdos, né? Dando exemplo. Por exemplo, esse tipo de aplicação ou de função, ele é muito conhecido nosso, por exemplo, em botão de controle remoto, seja ele de TV, seja ele de ar-condicionado e de um monte de outros dispositivos que a gente tem no dia a dia da gente, que aborda essa parte de automação, tá? Então, até um tempo atrás, os celulares também eram assim. Você tinha o celular, se o celular tivesse ligado e você apertasse o botão, o celular desligava. Se o celular tivesse desligado e você apertasse o botão, o celular ligava. Hoje em dia não, porque você tem uma série de outras funções, né, utilizando software, etc. Não é simplesmente um sinal elétrico, né? De forma que, do ponto de vista prático, o equipamento ou o dispositivo, ele não vai saber diferenciar o sinal elétrico que você está mandando para ligar ou para desligar. Do ponto de vista elétrico, é o mesmo sinal. O mesmo sinal que você manda na hora da entrada, você manda esse sinal na hora da saída. É o mesmo sinal. Quem é que vai se associar a ele para poder diferenciar se eu estou querendo mandar ligar ou desligar? É o atual estado da saída, né? Se eu aperto o botão do controle remoto do ar-condicionado e o ar-condicionado está ligado, né? Eu aperto o botão, é um botão só. Ele tem uma simbologia que é um círculo, que significa a função de desligar, que é 0, e um tracinho, que é a função de ligar, que representa aí como se fosse 1. Né? Acaba aqui casando também com a lógica da eletrônica digital e da álgebra booleana, que você vai ter aí basicamente dois estados, 0 ou 1. Né? O estado de estar energizado ou não estar energizado. É o que caracteriza em tese os circuitos digitais, tá? Então, esses botões que tem no notebook, né, tem uma série, é lógico que tem suas variações. Por exemplo, o notebook hoje, se você apertar e segurar e ele estiver ligado, ele vai desligar. Mas você tem um conjunto de outras funções que você pode reiniciar, pode colocar o computador em modo de espera e outras funções, né? Assim como os celulares, tá? Então, nós vamos aprender como fazer isso, né? E quais são as questões relevantes
na hora de se elaborar uma lógica, seja ela no microcontrolador, seja ela num CLP ou em qualquer outro dispositivo que se pretenda fazer a ligação de uma saída, ligar e desligar no mesmo botão. Essa lógica ela é meio que comum, não é, a toda condição que se queira fazer isso, tá certo? Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: além dessa combinação, eu vou ter que ter uma questão de uma sintonia. Na realidade não é bem uma sintonia, é uma adaptação do meio físico, ou seja, do mundo real, com o meio virtual. Por que a gente chama assim meio virtual? Porque a gente está falando de software, né? E as velocidades envolvidas nesse processo de rodar esse software, etc., ela é bem maior, por exemplo, do que o que você leva para apertar um botão, tá? Então eu vou fazer aqui a lógica inicial para que a gente faça esse debate ou essa discussão com mais propriedade, tá certo? Bom, eu vou colocar uma saída, né? É uma saída convencional ou bobina, né? Como se queira chamar. É muito comum se chamar assim. Por que é comum se chamar assim? Porque o CLP, dentro dessa linguagem que nós estamos abordando, a linguagem ladder, né? O ladder, como que queira chamar, ela é uma migração da ideia dos comandos elétricos, tá? Então, uma das premissas que se foi estabelecida quando se inventaram o CLP, ali em 1968, né, que é a data de origem dos primórdios do CLP, é que ele fosse amigável. As pessoas que saíssem dos comandos elétricos pudessem ter uma adaptação fácil com o CLP. Então, ele acaba que, de uma forma virtual ou de programação, que é uma programação gráfica, ele é muito próximo aí da linguagem gráfica do que se utiliza, por exemplo, nos comandos elétricos, né? Então, a nossa saída do CLP, essa daqui é uma saída, a gente chama de saída real. Por que a gente chama de saída real? Porque essa saída aqui, ela, embora seja um endereço virtual, mas ele vai estar ligado diretamente a uma saída física do CLP. Eu estou fazendo essa ressalva porque você tem algumas saídas que são virtuais, apenas virtuais, que a gente chama de flag ou memória, vai depender da literatura que você esteja vendo, né? Essa questão do flag ela é mais comum nos microcontroladores. No CLP se usa mais essa nomenclatura das memórias, né? Então ele funciona do ponto de vista operacional da mesma maneira que uma saída convencional. A diferença é que ele não ocupa uma saída física. Ele não tem uma vinculação direta com a saída do CLP que eu vou usar para alimentar uma carga ou fazer qualquer outro dispositivo funcionar, tá? Ele gira ali só em torno do ponto de vista de software e é utilizado basicamente para se fazer lógica de programação. Às vezes a gente precisa guardar um estado de um registrador qualquer para que a gente possa usar o resultado desse estado, das comutações dos contatos associados a ele, seja fechado ou seja aberto, para elaborar uma complementação ou uma lógica futura dentro do mesmo programa, tá? Não é o caso dessa saída aqui. Essa saída aqui, ela é uma saída aqui convencional. Nesse aspecto aqui, eu vou utilizar a saída 7 reset. Eu até configurei ela. Eu vou colocar ela aqui na condição de 7 reset, tá certo? Então eu vou usar a bobina 7 e vou usar a bobina reset, ok? Eu explico já por quê. Nós temos aí algumas funcionalidades dentro dessa questão da saída. Eu tenho a saída convencional. Como é que funciona a saída convencional? A saída convencional ela só fica ativa, ou seja, ela só fica em estado 1, se toda a linha que supostamente alimenta ela, ou seja, que liga ela dessa linha vertical da esquerda à linha vertical da direita, se toda essa linha tiver em condições de circuito fechado, né? Aí ela vai estar energizada. São saídas que a gente usa um mecanismo chamado de selo, né? Ou jumper, ou ligação em paralelo para que ela possa se manter energizada. Ou nós podemos estar usando essa saída 7 reset.
Qual é a diferença na funcionalidade da saída 7 reset? A saída 7 reset, ela é uma saída com comportamento de memória. Uma vez eu setando ela, ou seja, uma vez eu mandando ela para 1 ou mandando ela ligar, ela vai permanecer nesse estado, nessa condição, até que eu determine uma condição contrária. Ela não necessariamente ela precisa que eu mantenha ela energizada para que a condição dela ser 1 seja verdadeira. Uma vez que eu dei um pulso e coloquei ela no estado de 1, na condição de 1, ela vai permanecer naquela condição. Até que eu mande um sinal contrário, por exemplo, que diga que ela vai desligar. Tá? E aí eu vou usar um próprio contato dessa saída para poder fazer a lógica da combinação entre sinal de entrada, né? Combinação da entrada com o atual estado da saída para determinar o estado futuro da saída. Então eu vou utilizar aqui um contato aberto para por reset e vou utilizar, eu explico já por quê, tá? E vou usar um contato fechado para o contato para a condição de set. Vou fechar aqui, vou colocar aqui o liga, tá? Vou terminar de fechar a linha, lembrando que em CLP, né, gente, assim como em comandos, do mesmo jeito que eu preciso fechar o circuito, ter um caminho, uma entrada e uma saída, virtualmente no CLP eu preciso de uma forma análoga, embora não seja bem assim, mas é de uma forma análoga, eu preciso ter uma entrada e uma saída. Então eu preciso sempre ligar uma linha nessa coluna vertical aqui da esquerda à direita para que eu tenha ali uma funcionalidade, né? Uma suposta alimentação dessa minha saída ou ativação via software do que eu quero fazer. Bom pessoal, a rigor, da maneira como está aqui, eu já atendi em tese o que eu queria. Quando eu apertar esse botão inicialmente, o I01, que foi o endereço que eu dei, é o primeiro contato daqui, o Q ainda vai estar desligado no primeiro momento, partindo do princípio que a gente inicia aqui com o Q desenergizado, desligado, ou seja, no estado 0. Quando eu apertar o I01, o Q01 aqui, que tem um contato fechado, vai estar fechado porque ele está em repouso, né? Haja vista que a saída Q01 está em 0. E aí, supostamente, eu vou alimentar essa linha superior que vai mandar o meu Q01 resetar. Quando eu apertar no segundo momento, esse contato não mais vai estar aberto, porque o Q já ligou. Na hora que o Q for para 1, esse contato vai abrir e esse contato vai fechar. Então, supostamente, o meu Q, esse meu contato vai estar aberto e o que vai estar fechado agora é esse. Quando eu apertar o I01 novamente, em vez do sinal passar por aqui, pela linha de cima, ele vai passar por essa linha paralela aqui e vai acionar a marcação seta para baixo, que significa o reset, mandando o meu Q01 desenergizar. Tá? Eu vou colocar aqui no modo CLP, porque é mais fácil a gente visualizar, tá, pessoal? Bom, só para deixar a informação aí, eu estou usando um software, esse software é gratuito. A ideia é estar trabalhando com software gratuito para que a gente possa estar disseminando conhecimento, ideias e soluções de maneira open source aí, né? Para que qualquer pessoa possa acessar e trabalhar, desenvolver e replicar isso aqui sem maiores problemas, tá certo? É o ClickEdit 02, né? Tá aqui o fabricante, vocês encontram fácil esse software para baixar na internet, tá? Não só o software, mas o manual de funcionamento desse equipamento do CLP, que não é só de funcionamento, mas ele ajuda também a você aprender como programar, né? Ele vem ali detalhando as funções, as configurações de cada função e etc, tá? Ele ainda tem aqui, nesse modo virtual, essas teclas são todas animadas, né? Eu aperto a tecla aqui como se eu estivesse operando o próprio CLP. Então ele tem essa vantagem em relação a
a outros softwares que você possa encontrar por aí que não tenha essa mesma esse mesmo recurso, tá certo? Por exemplo, se eu apertar aqui, ó, Ladder, ele vai me mostrar o programa. Se eu quisesse dar continuidade ao programa, eu tinha como baixar aqui a seta, né? E colocar outra linha, né? Tranquilamente, tá? Mas eu não vou detalhar isso aqui porque isso aqui não faz parte da discussão desse nosso momento agora, dessa nossa aula, tá certo, pessoal? Então eu vou deletar esse comando que eu coloquei aqui, vou selecionar primeiro, né? Ok, deletei. Vou sair daqui e vou botar o CLP para rodar numa função que nós chamamos de run, né? É quando a gente bota o CLP no modo de operação. Vou clicar aqui no botãozinho verde, ok? Observe que eu vou apertar esse contato. Outra coisa interessante que é preciso a gente saber, tá, pessoal? Geralmente se trabalha com botão de pulso, né? Dificilmente você vai ter botão em automação, comandos elétricos ou automação em geral, com trava, tá certo? Dificilmente. Com exceção bem conhecida dos botões de emergência, né? Os botões de emergência, eles a priori são todos com trava, tá certo? A não ser que seja uma condição especial, mas é meio fora do padrão. Mas os demais, botão de liga, esse sinal e etc, eles são de pulso. Então, boa parte das lógicas feitas em automação, elas têm uma perspectiva de trabalhar com botão de pulso. Entretanto, esse simulador aqui, ele traz esses botões, ó. Observe que quando eu dei o run, automaticamente ele alimentou meu CLP, botou a minha fase aqui, né? Ligou a fase é o vermelho, a linha, né? Ligou aqui a fase, esse CLP ele é de 110 a 220, a 240, ele é tensão alternada, né? Com fonte chaveada, tá certo? E ele já me manda aqui a fase para a entrada dos comuns de todos os botões que ele mostra no simulador. Então a gente já subentende que o neutro internamente está jampeado para as entradas, né? Lembrando que as entradas do CLP, assim como as saídas, elas precisam ter 2 pontos, né? Eu tenho um sistema de fotoacoplamento, mas eu não alimento nada elétrico só com um ponto. Nós trabalhamos com a lógica, o nosso sistema elétrico mundial ele é baseado no bipolo, né? Então eu preciso ter 2 polos com a diferença de potencial para que eu tenha circulação de corrente. Então aqui eu só entro com fio em cada entrada, mas é porque ele já tem internamente o outro complemento dele, no caso aqui o neutro, que já está ligado diretamente ali. O que não acontece, por exemplo, nas saídas, ó. As saídas são todas abertas. Eu boto um comum, aqui o que é que o fabricante fez? Ele pegou a fase, ligou a fase em todos os contatos dos relés das saídas e veio com o neutro, ligou o neutro no comum de todas as lâmpadas, o LED, como que queira chamar, é um sinalizador luminoso, tá? É isso que importa para a gente nesse momento. Ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar esse botão para ele fechar, mas vou apertar de novo para ele abrir, porque ele é de trava, mas eu quero simular como se fosse um botão de pulso. Fechei o botão e abri. Observe que a minha saída foi energizada. Está aqui o sinalizadorzinho vermelho energizado, tá? Outra coisa que eu acabei deixando de falar, o CLP que eu estou utilizando aqui é o modelo CLW02, né? 20HRA, tá? O Click 02 ele tem vários modelos e aí com alimentação de 100 a 240 volts, com 24 volts, ele varia a alimentação, varia o tipo de entrada, o tipo de saída, se já vem com o número de pontos, né? Tá? Ele varia aí o número de pontos. Esse aqui é um CLP de 20 pontos. Ele tem aqui 12 entradas, né? E 8 saídas, totalizando aí 20 pontos. E agora eu vou apertar o botão de novo aqui, ó, para desligar a minha saída.
Teoricamente, né, a grosso modo, nesse primeiro momento assim, olhando sem prestar atenção nos detalhes, eu atendi o que eu falei para vocês no início, né? Eu estou ligando e desligando uma saída com o mesmo botão. É como se fosse um botão do ar-condicionado lá. Se a lâmpada está desligada e eu aperto o botão, ela liga. Se ela está ligada e eu aperto o botão, ela desliga. Só que a coisa não é bem assim, tá, gente? Eu vou apertar esse botão e vou deixar ele preso para vocês verem o que é que acontece. Olhem só. A minha saída agora virou um pisca-pisca, né? A minha saída ela tá ligando e desligando aí continuamente e não era isso que eu queria. Mas o que é que está acontecendo, né? Vamos ver na programação o que é que está acontecendo. O que é que nós temos aqui, ó? Eu vou dar um stop. O que é que acontece, gente? O tempo que eu fico com esse botão ligado, ele está sendo maior do que o tempo necessário para o programa rodar um ciclo. Esse é o nosso grande problema, tá? Então o que é que acontece? Se eu apertar o botão e ele rodar só o primeiro ciclo, lembrando que o CLP, o software do CLP, ele só executa as instruções que está no programa depois que ele lê o programa todo. Ele não vai lendo por pedaço e vai executando. Ele lê o programa todo e depois executa. É tanto que eu poderia ter esse programa com várias linhas, um programa grande aí, e elas estarem todas embaralhadas, não necessariamente a segunda linha seria a segunda função que o CLP ia executar. Mas ele ia executar da mesma forma, porque ele só executa quando ele lê o programa todo. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu estou apertando o botão, né? No primeiro ciclo de varredura, ou seja, quando o software lê o programa a primeira vez, esse contato vai estar fechado, porque o Q está desligado, né? Esse contato vai estar fechado, esse contato vai estar aberto. Então o Q vai lá e liga. Quando ele liga, ele abre esse contato e fecha esse contato. Só que se eu ainda continuar com o botão I01 ligado, ele vai ler o programa de novo no próximo ciclo de varredura e agora ele vai estar na opção de desligar. Porque como esse contato vai estar aberto e esse aqui vai estar fechado, ele agora vai mandar desligar a saída Q01. E aí ele vai ficar nesse pisca-pisca ligando e desligando. Mas e agora? Como é que nós resolvemos esse problema, né? Existe uma possibilidade de resolução desse problema? Existe. Tem uma função que ela é usada em programação, seja em CLP, seja em microcontrolador, seja em outras aplicações, que ela tem a finalidade, pessoal, de fazer uma espécie de adequação entre o mundo real e o mundo virtual. Ou seja, ela é como se ela traduzisse o que eu estou querendo fisicamente do lado de fora do equipamento para as condições e velocidades elétricas que esse meu equipamento roda, tá? É uma funcionalidade ou uma função chamada de detector de evento, ou detector de pulso, ou detector de subida de borda ou descida de borda. Por que eu falo subida de borda ou descida de borda? Porque ele tanto pode detectar a subida da borda como a descida da borda. Mas o que é subida de borda e descida de borda? Subida de borda e descida de borda é quando o meu sinal sai a subida é quando ele sai do 0 para o 1, a gente chama de subida de borda, ou quando ele sai do 1 para o 0, que a gente chama de descida de borda, tá? Eu vou colocar a função aqui, nesse programa, essa funçãozinha D aqui, ó. Vou colocar ela bem aqui, tá certo? Eu vou usar ela com contato aberto. Ela aqui, com contato aberto, ela representa a detecção da subida de borda. Se eu usar o contato fechado, ela representa ou tem a funcionalidade, né,
da descida de borda. Eu vou usar ela aberta aqui, né? O contato aberto. Ok? O que vai acontecer agora? Eu vou apertar esse botão, o sinal do botão vai chegar nessa função aqui no detector de eventos, mas ele só reproduz, né? Ele só replica esse sinal aqui para depois dele, durante o primeiro ciclo de varredura do programa. Depois ele corta o sinal. Eu posso passar o dia todinho com esse I01 aqui fechado. Ele só vai mandar o sinal para cá no primeiro ciclo que o programa lê. Depois ele não manda mais. Aí ele acaba aqui resolvendo esse conflito, né? Então, essa funcionalidade, antes da gente botar esse D, é o que a literatura da eletrônica digital, por exemplo, chama de situação indefinida, né? O flip-flop, quando você começa a estudar ele na eletrônica digital, o modelo básico dele, ele é uma configuração indefinido, porque a depender de quando você aperta quando você manda esses sinais, você não tem como determinar qual vai ser o próximo estado da saída, se vai ser 0 ou se vai ser 1, né? Você precisa usar uma outra ferramenta de melhoramento do flip-flop, dessa configuração básica, para que ele passe a funcionar direito e ter um estado futuro definido, tá? Então, o primeiro exemplo que nós vimos ali na simulação, ele entra na condição de estado futuro de saída indefinido, tá? Você não tem como definir. Agora eu tenho como definir, né? Porque eu botei esse detector de evento. Vamos ver aqui como é que ele fica na simulação, tá, pessoal? Vou dar o run aqui. Olha só, eu vou apertar o botão, ó, apertei o botão e segurei. Ele não pisca mais, né? Ele não pisca mais. E a gente confere também que ele é um detector de subida de borda, porque assim que o meu botão ou a minha entrada I1 foi do 0 para 1, automaticamente ele já mandou o sinal e ativou a minha saída. Eu posso abrir aqui, ó, ele não vai alterar nada porque ele não detecta descida de borda. Agora, na hora que eu for lá e apertar de novo, que a borda subir novamente, ele vai desligar a minha saída. Do mesmo jeito, eu posso deixar essa saída ligada aí, ad eterno, a entrada, desculpa, que a minha saída não ligará mais. Vamos agora, só para a gente completar aqui esse raciocínio, né, e ficar a aula ficar bem bacana, vamos mudar esse D para fechado. Vou colocar aqui agora o contato fechado, ok? Agora ele vai detectar a descida de borda. Vou dar o run, né? Fechei o botão, não alterou nada. Fechei o botão, não alterou nada. Na hora que eu desligar o botão, que ele detecta a descida da borda, ele vai lá e manda a saída. Se a gente olhar aqui pelo programa, vocês vão ver que ele é mais fácil da gente visualizar esse detalhe, ó. Tá? Fechei o contato, ele não alterou nada. Quando eu desliguei, ele foi lá e mandou desligar a saída, certo? Ó, mandou desligar a saída. Ok, gente. Bom, pessoal, essa aula aqui a gente estreia, né? Eu estou estreando aqui as aulas de CLP. Vou colocar esse vídeo lá na playlist de CLP e futuramente teremos outras aplicações e outras dicas, né, sobre essa área tão importante para a indústria e para a automação de um modo geral, não só industrial, mas residencial, né, comercial. Hoje em dia o CLP é usado amplamente, não só na indústria, mas em várias aplicações de automação, seja residencial, seja comercial também. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima aula.